Olá a todos, nós somos o grupo formado por mim, Carolina, a Débora, Eliane, Weber, Isabela e Isabel, do curso de licenciatura de Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado O uso de TICs para leitura e produção textual nos anos finais do ensino fundamental. Este estudo ele teve como objetivo compreender de que maneira as tecnologias da informação e comunicação elas podem contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita dentro do contexto escolar. Atualmente, a tecnologia ela faz parte do cotidiano dos estudantes e o uso de celulares, plataformas digitais e recursos multimídia, eles influenciam diretamente a forma como os alunos aprendem, eles leem e produzem textos. E a partir dessa realidade surgiu o interesse em investigar esse tema. Então, eu passo a palavra agora para a Débora, que dará continuidade apresentando aí o problema da pesquisa e deixo também um slide para vocês verificarem, né, sobre essa nossa introdução. Oi, eu sou a Isabela, aluna do curso de Letras do Paulo de Arealva, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica, tá? Com as TICs na escola, especificamente no nosso caso, do nosso trabalho de conclusão de curso, no ensino fundamental, tá? Então, basicamente, a escola ela deve integrar, né, de forma planejada e articulada com o trabalho pedagógico do docente as tecnologias. Elas são, sim, muito válidas, mas quando orientadas, tem um professor ali para estar orientando, tá? O professor ele vai atuar como mediador e vai ter a missão de direcionar todo esse conhecimento adquirido e fazer os alunos pensarem de uma forma crítica sobre o conhecimento adquirido usando as tecnologias de informação e comunicação. O Moura, então, acredita que as TICs elas favorecem para uma metodologia mais participativa e colaborativa dos alunos. E o Freire, Paulo Freire, grande nome da educação, acredita que a educação ela deve promover, né, a autonomia dos estudantes e de uma forma crítica. Magda Soares, então, ela acredita que o letramento está relacionado à capacidade de usar a leitura e a escrita em diferentes contextos, né, sociais, em diferentes lugares, ou seja, a nossa língua está em movimento, a nossa língua é viva, né, e ela deve se adaptar de acordo com cada contexto comunicativo. O New London Group fala também sobre multiletramentos, né? Ou seja, que deve envolver múltiplas linguagens de som, de vídeo, recursos digitais, como no caso estamos propondo aí no uso para a escola está usando, né? Vários recursos que vão contribuir aí para a aprendizagem dos alunos. A Roxane Ruggio, ela acredita que os ambientes digitais eles vão ampliar toda essa possibilidade, tanto da leitura quanto da escrita, estimulando a interação, né? Essa interação que o digital possibilita para o estudante e também diferentes formas de estar se expressando, porque sim, os nossos alunos eles são nativos digitais, eles precisam, né, estar ali junto com a tecnologia para estar aprendendo de uma forma mais significativa e completa. Eu sou Isabel, eu sou aluna do curso de Letras, Paulo de Arealva, e eu estou aqui para dar continuação à fundamentação teórica. Falar um pouco sobre os autores, né? E segundo Vygotsky, o professor ele tem que ter um planejamento, um objetivo, uma intencionalidade em relação às aulas, em relação às informações, né? Segundo Leve, a colaborativa é a prática, o compartilhamento de saberes, né? Existem outros autores que defendem as limitações, acesso
a informação segundo as TICs, né? Alguns alunos, eles não têm esse acesso à informática, né, à internet. E em algumas instituições, a demanda por ser grande, não é conseguido atingir o objetivo para todos os alunos, né? Outros autores, eles incentivam o uso reflexivo, né, ao aprimoramento e aperfeiçoamento da utilização dessas facilidades, né? As TICs digitais, elas têm um engajamento maior, uma interação de alunos, né? E ela promove resultado, né? Qual que seriam os resultados, né? Um avanço cognitivo, um pensamento crítico, uma interpretação, né? Esse seria o objetivo do docente, né? Segundo Santella, ele defende outras formas de leitura, né? Que seria a leitura de uma forma híbrida. O que seria a leitura de uma forma híbrida? Seria a academia da mente. O que é essa academia da mente? Você viaja pelo livro de uma forma digital, de uma forma virtual, só que isso tem que ser utilizado com disciplina, né? Com foco, né? De uma maneira consciente, né? Sempre com monitoramento do docente, né? Para que se haja um bom resultado. Meu nome é Débora, eu faço parte do Polo Santana São José dos Campos. O objetivo geral deste trabalho foi analisar como os recursos das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, podem contribuir para a melhoria da leitura e da produção textual nos anos finais do ensino fundamental. Como objetivos específicos, buscamos identificar as principais ferramentas tecnológicas utilizadas no contexto educacional. Verificar de que forma essas tecnologias favorecem o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras. Analisar a sua influência na produção textual e observar as práticas pedagógicas que fazem uso desses recursos. E, além disso, investigamos o interesse e a participação dos estudantes em atividades mediadas pelas tecnologias e refletimos sobre os desafios e as possibilidades da integração das TICs no processo de ensino e aprendizagem. Agora, o Weber dará continuidade apresentando a metodologia. Obrigada. Olá, sou Weber Juliano, aluno do curso de Letras do Polo de Barra Bonita. Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, nós adotamos uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com caráter exploratório e descritivo. Essa escolha metodológica permitiu compreender de forma mais aprofundada como as tecnologias da informação e comunicação, conhecidas como TICs, estão sendo utilizadas no contexto educacional e quais contribuições elas ofereceram ao desenvolvimento das competências de leitura e produção textual dos estudantes. A pesquisa foi realizada em uma escola de rede estadual de ensino localizada na cidade de São José dos Campos e envolveu alunos dos anos finais do ensino fundamental e também professores da disciplina de língua portuguesa. A coleta de dados ocorreu por meio de 3 instrumentos principais. Primeiramente, realizamos a observação das aulas, buscando compreender as práticas pedagógicas relacionadas aos usos das tecnologias em sala de aula. Em seguida, aplicamos questionário aos alunos, aos estudantes, permitindo identificar suas percepções, hábitos e experiências no uso dos recursos tecnológicos para leitura e escrita. E, finalmente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os professores,
nos possibilitando uma análise mais detalhada sobre os desafios, as estratégias adotadas e os resultados observados em sua prática docente. Então, diante disso, após a coleta dos dados, nós utilizamos a análise de conteúdo de Laurence Bardin para interpretar as informações obtidas. E esse método ocorre em 3 etapas. A pré-análise, em que nós organizamos e realizamos uma leitura inicial dos dados. Em seguida, a exploração do material, quando nós então identificamos categorias e temas recorrentes. E, finalmente, a interpretação dos resultados, que nos permitiu compreender os significados presentes nas respostas dos participantes. Por meio desse processo, foi possível identificar padrões, percepções e contribuições relacionadas ao uso das tecnologias digitais no ensino de língua portuguesa, tornando a nossa análise mais sistemática e, principalmente, fundamentada cientificamente. Dessa forma, foi possível compreender tanto as práticas observadas em sala de aula quanto as percepções dos participantes, contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre o papel das TICs na formação de leitores e produtores de textos mais críticos, autônomos e participativos. Agora, eu passo a palavra para a nossa colega Isabela, que apresentará os principais resultados obtidos nesta pesquisa. Dando continuidade à apresentação, passaremos aos resultados obtidos por meio da pesquisa realizada, que participaram do estudo 25 alunos dos anos finais do ensino fundamental e 3 professores de língua portuguesa. A análise dos dados, ela permitiu identificar resultados bastante relevantes. Verificamos que 72% dos estudantes utilizam o celular como principal ferramenta de estudo. Além disso, 64% afirmaram sentir maior motivação quando as aulas utilizavam recursos tecnológicos. Observamos também que 68% dos participantes demonstraram maior facilidade na leitura em ambientes digitais e que 60% relataram maior confiança na produção textual por meio de ferramentas tecnológicas. Esses dados evidenciam que as tecnologias da informação e a comunicação podem contribuir para tornar as aulas mais dinâmicas, participativas e significativas para todos os estudantes. Durante as observações realizadas na sala de aula, percebemos que atividades envolvendo vídeos, plataformas digitais e produção colaborativa de textos, elas favorecem maior interação e envolvimento entre os alunos. Mas a pesquisa, no entanto, ela revelou alguns desafios importantes a serem considerados. Entre eles, destacam-se a limitação da infraestrutura dentro de algumas unidades escolares. Então, a dificuldade de acesso à internet, a necessidade de uma formação continuada dos professores para que eles dominem essas ferramentas e as distrações que pode ocorrer com o uso inadequado desse recurso tecnológico. Então, dessa forma, compreendemos que a tecnologia por si só, ela não garante aprendizagem. O papel ali do professor como mediador é fundamental para que esses recursos eles sejam utilizados de maneira planejada e com objetivo pedagógico claro. Então, assim, concluímos que as TICs, elas representam importantes ferramentas para o desenvolvimento da leitura, da produção textual, contribuindo para uma educação mais interativa, crítica e alinhada às necessidades da sociedade contemporânea. Eu vou deixar com vocês com os slides e muito obrigada pela atenção. Em seguida, Eliane vai dar continuidade ao trabalho. Muito obrigada. Sou a Eliane Aparecida dos Santos da Silva Zeferino, Polo de Areias. Considerações finais. Caminhando para as considerações finais do trabalho, nós concluímos que as tecnologias da informação e comunicação, as TIs,
hoje não são apenas ferramentas acessórias no ambiente escolar, mas elas desempenham um papel fundamental e estratégico na educação. Essa transformação não acontece de forma isolada, mas sim modificando a própria cultura e estrutura da escola. O que podemos observar ao longo da pesquisa é que a utilização correta dessas tecnologias contribui diretamente em três frentes principais. Primeiro, na gestão escolar, otimizando o processo. Segundo, e mais importante, no processo de ensino-aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas, inclusivas e alinhadas com a realidade dos alunos dessa geração. E terceiro, na comunicação, quebrando as barreiras físicas da escola e integrando melhor os professores e a equipe pedagógica, os estudantes e as famílias. Por fim, é com muita satisfação que destaco que objetivos propostos inicialmente para este trabalho foram plenamente alcançados. Os dados e análises evidenciam que a inovação tecnológica não é um luxo, mas sim uma necessidade urgente para o desenvolvimento e evolução da educação contemporânea. Aqui é a minha apresentação.